ainda esclarecendo o objetivo e os efeitos espirituais e pessoais que a reza deve produzir sobre nós, nos explica o Rebbe aquilo que é trazido também na Hassidut, dos livros místicos da Kabbalah, que a reza tem como objetivo um autoaprimoramento, um aperfeiçoamento pessoal. Ou seja, a reza é chamada pelos nossos sábios, assim consta no Talmud, de Avodah Shebelev, um trabalho, um serviço do coração, ou com o coração. Os nossos sábios se referem ao versículo bíblico que está no segundo parágrafo do Shema Israel que lemos, V'hayim shamoat ishmeu, v'avatem et Hashem Elokechem, v'chol levavchem, v'chol nafshechem, vocês irão servir a Deus de todo o coração, com toda a sua alma. E se pergunta, que tipo de serviço é esse? Perguntam os nossos sábios. A Torá aqui se refere a que, v'avatem, quando ela nos diz, v'avatem et Hashem Elokechem, v'chol levavchem, vocês irão servir a Deus, trabalhar a Deus de todo o coração, com todo o seu coração. Então, perguntam os sábios no Talmud, Eizoi avodah shebelev zu tefilá. Qual é o trabalho, que tipo de trabalho, que tipo de serviço se faz com o coração? Eles dizem que isso se refere ao serviço espiritual da oração. Seriam as nossas rezas, que na hora da reza nós temos que trabalhar, entre aspas, com o nosso coração. Nós temos que elevar os nossos sentimentos para Deus. Como nós já falamos várias vezes, a reza não consiste apenas em balbuciar as palavras e recitar todas as passagens que se encontram no Sidur, no livro de oração. Essas palavras, esses textos, eles vêm nos trazer inspiração, mas o principal objetivo da reza é que haja um envolvimento emocional por parte da pessoa, que haja uma participação ativa do seu coração, dos seus sentimentos, que os textos, as palavras que ele está recitando estejam imbuídas de kavaná, de intenção, de devoção, e que isso mexa com a pessoa, mexa com o seu coração. Isso é o que a Torá se refere como avodah shebelev, o trabalho, o serviço que é feito com o coração. Então, no hebraico moderno, no hebraico popular, ou em geral, avodah, se fala que avodah é trabalho, não é? Mas a raiz da palavra avodah vem de eved. Eved, na Torá, é o servo, o escravo. Não era apenas um funcionário empregado que trabalha para o patrão. Um eved, um servo, era uma pessoa totalmente subordinada ao seu amo. Não é? Ele trabalhava e nem recebia salário. Ele era um eved, um servo. O amo, ele tinha a obrigação de lhe prover suas necessidades, de dar de comer, dormir, dignidade, mas um eved, de acordo com a lei bíblica, não é? O que nós encontramos, um servo, ele não era uma pessoa física à parte, a tal ponto que se diz que se ele encontrava alguma coisa na rua, o achado não pertencia a ele, pertencia ao seu amo, porque as mãos dele eram como uma extensão das mãos do seu amo, ou seja, a anulação e subordinação do servo para o seu amo era algo total e absoluto, mais do que a obediência de um funcionário para com o seu gerente ou seu patrão, etc. Né? Então, esse é o termo de Eved. Portanto, quando se fala aqui em Avodah Shebelev, o serviço do coração ao coração, mas o tipo de serviço aqui é, como nós vamos ver, como o Rebbe nos elucida, é um serviço espiritual de subordinação, da pessoa chegar a um nível de subordinação e anulação diante de Deus como aquele de um servo diante do seu amo. O servo se anula por completo diante do seu amo, para com seu amo. Da mesma forma, esse é o intuito nosso na reza, nós chegarmos a um grau de anulação e subordinação total e completo diante de Deus. Isso seria cultivar aquilo que é chamado em hebraico, no judaísmo, de Kabbalat Ol, um espírito de subordinação, quando a pessoa está
pronta e disposta a tudo. O que o amo lhe mandar fazer, ele vai cumprir, ele vai executar. Não? Então, aqui se fala que existem formas espirituais de se expressar, existem sentimentos, ou seja, existe, por exemplo, o sentimento de amor a Deus, ou até o de reverência a Deus. Mas aqui se fala do básico e fundamental, inclusive, como explicado no Tânia também, trazido nos nossos livros, que a base e o fundamento, uma pessoa, é importante que ele cultive também amor a Deus, temor, reverência a Deus, mas a base de tudo é a subordinação. Ou seja, uma pessoa não deve pensar que ele só vai começar a servir a Deus quando ele tiver os sentimentos adequados, quando ele estiver sentindo amor ao Criador, quando ele estiver sentindo, no mínimo, pelo menos, temor reverencial a Deus. Diz, não, a base e fundamento de tudo é que nós não questionamos, nós não esperamos ter, sentir, vivenciar, se identificar, mas simplesmente nós aceitamos o jugo, nós nos subordinamos como um servo está subordinado ao seu amo. Assim como o servo, ele não tem interesses pessoais. Talvez ele gostaria de estar livre e solto, mas na prática, a qualquer momento, até quando ele dorme, ele sabe que ele tem que estar pronto para tudo. Se o amo vier acordá-lo no meio da noite, dizendo para ele, vai, faça tal, ele vai fazer. Então, em outras palavras, até mesmo quando ele dorme alerta. Até mesmo quando ele dorme, se percebe que ele é uma pessoa que tem um jugo sobre si, uma pessoa que está subordinada ao seu amo. E essa deve ser a nossa atitude e nossa postura diante de Deus. Em primeiro lugar, de nós estarmos comprometidos com Ele, subordinados a Ele. De nós estarmos comprometidos a implementar a sua vontade, cumprir Torá e Mitzvot, anular o nosso ego, os nossos interesses, os nossos desejos, colocar isso de lado, anular isso diante da vontade de Deus, que a vontade de Deus é que deve predominar e prevalecer. Por isso também, explica o Rebbe, o início do nosso serviço espiritual todos os dias está baseado na consolidação dessa atitude de Kabbalatol, de aceitação do jugo, de subordinação. Que isso é a base e o fundamento de tudo, ou seja, para a pessoa poder pretender até evoluir espiritualmente, tudo começa por isso, antes do amor a Deus, antes do temor a Deus, antes das emoções, dos sentimentos, das vibrações, do entusiasmo, etc. Tudo tem que estar apoiado nesse fundamento, que é a base de tudo, que é a subordinação, aquilo que é chamado de Kabbalatol. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha o seu intelecto, tenha a sua inteligência, tenha a sua sensibilidade, tenha os seus sentimentos, etc., mas ele deve se colocar, adotar uma postura que aqui o que prevalece não é o que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso, o que eu sinto, o que eu vibro. Não, deixe de lado o eu, não é eu quero, eu. O que deve prevalecer e predominar é a vontade de Deus, e não a minha vontade ou o meu desejo pessoal, mesmo que seja um desejo espiritual, ou até mesmo um sentimento nobre de amor, de temor reverencial a Deus, etc. Por isso, assim também se fala que a base do dia, assim começa o dia, nós começamos reconhecendo a Deus. Isso é o reconhecimento Rodá. Rodá pode significar agradecimento, mas aqui também é reconhecimento no sentido de reconhecer a grandeza de Deus, de admitir a grandiosidade do Criador e aceitar isso, não é? Antes de qualquer reflexão, antes de qualquer meditação, antes de qualquer sentimento emocional, etc. Então essa parte do reconhecimento que envolve o aceitar o jugo, envolve a subordinação, isso é a base de tudo. Por isso o nosso dia começa com Modeani, as primeiras palavras que um Yehudi recita todos os dias, logo ao acordar. Deus, eu te agradeço, mas também significa eu te reconheço, eu aceito a ti como meu amo. Na hora da reza também nós começamos a reza com o mesmo verbo, Rodula Hashem Kirubishmo. Não só agradecer ou louvar a Deus, mas Rodayá é reconhecer a Deus, reconhecer a soberania divina, como Deus é absoluto e como não só que nós somos ínfimos, mas devemos nos anular diante dele.
Então, antes de refletir sobre todos os salmos e versículos que estão no Psukei de Zimra, que descrevem a grandeza de Deus como Criador, como Regente, mas em primeiro lugar a gente se compromete a aceitar a sua soberania, a aceitar o jugo da sua vontade, a nos subordinarmos e nos comprometermos à vontade dele. Isso faz parte da essência da reza, que por isso a reza é chamada de avodá, de serviço, mas como de um serviço de um servo, não é? Ou seja, um servo que se subordina por completo para com seu amo, anulando por completo as suas vontades e fazendo com que prevaleça apenas e tão somente a vontade e desejo do seu amo.